E fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí tudo o que o Neto, a Mídia, os demais estão falando aí dessa vitória do time do Palmeiras para cima do Botafogo. Essa vitória por 1-0 dentro do Newton Santos, né? Um jogo bastante complicado fora de casa, mas que o Verdão conseguiu sim sair com a vitória, sair com os 3 pontos. Ficou interessado? Então assista esse vídeo até o final, mas antes comenta aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que é muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. E agora sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vamos colocar o gol do Palmeiras, do Felipe Anderson aí pro Veloso, pro Souza e pro Godoy. O vô do Pedro. Tá pegando a vovozinha? Coloca aí. Enganou o Barbosa, olha a chance, bateu! No alvo! Gol do Palmeiras! Felipe Anderson saiu na cara do gol de John na entrada da grande área, parte de pé direito na saída do arqueiro do Botafogo, pro fundo do gol, o Verdão sai na frente no finalzinho do primeiro tempo. Esse gol do Felipe Anderson é gol pra título, irmão. É gol importante porque o Foi pra 39, né? 39 pontos. Um jogo a menos, pode ir pra 42. 18 jogos. O Palmeiras não fechou nem o primeiro turno ainda, já tem 39 pontos. Então o Felipe Anderson ontem fez o gol decisivo e importante que o Palmeiras não vinha vencendo. Aí também Desde o ano passado, o Palmeiras não vencia os times da ponta da tabela. E o Botafogo é um time que está por ali brigando também. É isso mesmo. E é uma vitória importante contra o time que está brigando na parte de cima e na casa do adversário, né? E aí tá o goleiro, Souza, que define o jogo. Quando você faz uma defesa como essa, você é o cara. Parabéns ao Everton aí que não veio no nosso programa, mas quando jogava na Portuguesa, pedia pelo amor de Deus. E aí, Souza? Foi o principal jogador ontem da parte defensiva do Palmeiras. Que defesa, irmão. Foi só essa, fez outras defesas importantes também, um chute de fora da área também que ele... Savarino, né, fez uma defesa importante. E o Palmeiras tá jogando pro gasto. O Palmeiras não fez um grande jogo. 39 pontos, Souza. Um jogo a menos. O que eu tô dizendo é que ele não tá jogando bem, mas tá vencendo os jogos. O São Paulo tá jogando bem, Souza? Quem que tá assoviando aí? Mas que é zona aqui agora? Quem que é que tá assoviando? Quem que é? Tá vendo o passarinho? Quer ver o meu passarinho? Tá assoviando, eu tô escutando alguém assoviar no meu ouvido. Godoy, já que você nunca assoviou pro Pedro, assovia agora pra falar em relação ao Palmeiras. Nossa, a minha vida, eu assoviei pra caramba, no apito, pô. Você chupou, né? Não, senhor, eu assoprava. Às vezes você chupava, porque não queria pitar falta. Expulsou o Veloso, e aí? Não expulsei o Veloso, porque o Veloso nunca mereceu ser expulso. Boa, Godoy. Mas em compensação, indisciplinado, conseguiu tomar 5 cartões amarelos. 5! Palmeiras chega ou não? Amarelo. Rapidinho. Chega. Vamos lá. Pra mim, o Palmeiras é o único time que pode encostar no Flamengo. Pra você, Souza. Pra mim também. Pra você. Os dois vão brigar até o final. E quem também trouxeram aí mais informações, mais detalhes dessa vitória do time do Palmeiras pra cima do Botafogo foi o pessoal do Sport Center, tá? Trouxeram aí também as suas análises, a sua visão a respeito dessa partida, dessa vitória do time do Fogão. Vamos dar uma olhadinha aí em tudo que eles falaram. O Palmeiras tem vantagem na Libertadores e conseguiu um resultado importantíssimo ontem fora de casa e se mantém na disputa ali ponto a ponto com o Flamengo pela liderança da competição. Vinícius Nicoletti está com a gente porque o Palmeiras, apesar de ter colocado um time forte, também conseguiu rodar algumas peças. Vinícius. Isso com certeza, viu, Bruno? Abraço pra você, pros companheiros, fãs de esportes. Palmeiras já pensando também na Libertadores quinta-feira, mas tem essa grande vantagem, né? Pode perder até por 3 gols de diferença para o Universitário em casa, abriu 4-0, que avança à próxima fase. Então, nesse jogo contra o Botafogo, quase força máxima, poupou apenas 2 jogadores, o Maurício e o Rubens Souza, que foram titulares na partida contra o Peru, ficaram no banco de reservas, e o Palmeiras conseguiu mais um bom resultado, mostrando a sua força como visitante nesse Campeonato Brasileiro. Vocês já destacaram esses números na primeira entrada, são 9 jogos como visitante nesse Brasileirão, 7 vitórias, 1 empate e apenas uma derrota, mais de 80% de aproveitamento. Lembrando que 2022 o Palmeiras foi campeão, fazendo a melhor campanha como visitante da história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos e pode bater essa campanha esse ano, mas tem todo o segundo turno pela frente. Nesse jogo, o Murilo foi titular depois de muito tempo, ele não jogava desde a partida contra o Inter Miami pelo Mundial de Clubes, já ficou recuperado, já estava recuperado, né, nos 2 últimos jogos, ficando no banco de reservas, mas agora foi titular. Ele foi substituído no segundo tempo, mas nossa equipe já apurou aqui, não foi uma contusão grave, apenas um desgaste muscular, exatamente por falta de ritmo de jogo, e ele deve jogar, ficar à disposição para o jogo na quinta-feira. Nesse jogo de quinta-feira, o Abel sim deve preservar alguns jogadores, como os 2 atacantes, o Flaco Lopes e o Vitor Roque, que foram titulares nos 2 últimos jogos. Outra questão
que veio em pauta nesse jogo contra o Botafogo é sobre a renovação de contrato do técnico Abel Ferreira. Mais uma vez ele falou sobre isso e tentou explicar também o imbróglio envolvendo o Al-Sadd. Em 2023 ele assinou um pré-contrato com a equipe árabe, voltou atrás e renovou o contrato com o Palmeiras. Então o técnico alviverde falou também sobre essa questão. Vamos ouvir o técnico Abel Ferreira. No final de 2023 eu tive mais uma vez a possibilidade de sair em condições extraordinárias. Mas quando fomos campeões, eu olhei para a minha família, os mesmos que disseram para eu não vir, foram os mesmos que disseram daqui não vamos sair. No final de 23, depois de sermos campeões, eu disse, eu fico. Essa imagem está em todo lado. Eu disse, eu fico. E fico pelos meus jogadores, fico pelo todo o staff e pelas pessoas que trabalham no clube, e fico pela nossa torcida. Vocês não me conhecem, nenhum de vocês me conhece, nenhum. Nem vocês aqui, nem aqueles que estão a comentar, ninguém me conhece. Porque se vocês me quisessem realmente conhecer e saber quem é o Abel, vocês perguntavam às pessoas que trabalham comigo. Não iam perguntar a jornalistas que não gostam do Palmeiras ou que não gostam do Abel, com pessoas que trabalham comigo, com os meus ex-presidentes, com os meus ex-jogadores, com os meus atuais jogadores, com os meus atuais presidentes. Eu queria conhecer o Abel, viu, Bruno? Tomar um vinhozinho com ele, bater um papo, jogar aqui o esporte que ele pratica, o pádel que ele pratica aqui na academia de futebol. Eu queria também conhecer o Abel, mas ele é bastante fechado nessa questão, principalmente com os jornalistas. Nem bom dia ele dá para o jornalista passando ali na zona mista ou na entrevista coletiva, então é difícil conhecer o técnico do Palmeiras. Mas tem mais uma boa notícia aqui no Palmeiras, está chegando mais um reforço. O goleiro Carlos Miguel desembarcou no Brasil nesse domingo, nessa segunda-feira, vem à academia de futebol para realizar exames médicos e assinar o contrato e deve ser anunciado nesta semana como novo reforço do Palmeiras, o 10º nessa temporada. Bruno. Tá bom, Vinícius, obrigado, viu? Vamos falar então bastante sobre as declarações aí do Abel, o desabafo ali na entrevista, mas também bastante sobre o Vitor Roque, porque vejam só os números do Tigre, hein? 4 gols nos 31 primeiros jogos, 2 nos últimos 3. 2 assistências, participação em gols também, o número é positivo, finalizações por jogo então também aumentou bastante, e as grandes chances criadas, aí o número é uma leve melhora, mas é um Vitor Roque que foi muito importante no jogo, tem sido mais participativo e no jogo de ontem deu uma bela assistência aí pro Felipe Anderson, Jailson. E a assistência de ontem, o contra-ataque, né, o Flaco Lopes que dá a bola pra ele. Verdade. Justamente por quê? Porque ele abre, porque ele sabe que ele pode abrir pro lado esquerdo e o Flaco Lopes, por exemplo, poderia ocupar aquele espaço. É um cara que se entende melhor quando tem uma companhia no ataque do que quando está isolado. Então o Flaco Lopes dá o passe, o Felipe Anderson foi inteligente, ele viu o Felipe Anderson passando, já deu logo o passe de primeira e o Barbosa foi no balanço, né? O Felipe Anderson, balançou, fingiu aí a tentativa de carnitar. Mas enfim, o Felipe Anderson balançou de que iria pro lado esquerdo, o Barbosa foi todo, e aí comeu poeira, não teve como pegar, o Felipe Anderson deu 2 tapas na bola e fez o gol decisivo. E aí essa jogada que a gente tava falando lá no início, a grande defesa do Everton, mas também o Correa, né? Pelo amor de Deus, a torcida do Botafogo já tinha uma expectativa maior do Correa, até pelo currículo dele. Tinha. Rapidinho aqui, pessoal, vocês acham que foi mais mérito do goleiro, do Everton, ou foi ali falha mesmo do atacante? Porque eu acredito assim, se fosse o goleiro do Botafogo, todo mundo estaria dizendo aí que foi uma baita defesa, a defesa do jogo, a defesa extraordinária. Mas como foi a defesa do Everton, né, que é do Palmeiras, geralmente a mídia vai querer desmerecer. Mas na minha opinião foi uma defesaça aí do Everton, impedindo ali o gol, né, do empate. Agora vamos voltar aqui para tudo que a mídia continuou falando aí do time do Palmeiras. Tinha uma expectativa maior, até pelo currículo dele, e o Correa até agora não disse a que veio, né? E ainda perde um gol desse, gol importantíssimo, que seria contra o Palmeiras. Então assim, é complicado, por isso que a torcida depois no final ficou lá no final do jogo, né, vaiando, com raiva do desempenho da equipe, porque assim, no primeiro tempo, o Botafogo teve a oportunidade de abrir o placar, não fez, aí toma um gol contra o time mais cascudo também, que é o Palmeiras, aí fica a situação mais complicada. E aí o Felipe Anderson marcando ele e o Facundo foram titulares ontem, né? Rodou um pouquinho, né? O elenco, o Kelvin também, né? Foi titular. Sim. E já, porque assim, tinha um desgaste aí da viagem da Libertadores, não é, Donk?
E mesmo assim o Palmeiras conseguiu colocar um time forte e vencer. E deu tudo certo em termos de planejamento. O Abel destacou e tem toda a razão na reclamação em relação à questão de calendário, porque tem toda a questão logística da viagem. E esse é um jogo que não dá para você negociar muito, né? Dentro da pretensão do Campeonato Brasileiro, o Flamengo e o Palmeiras, para mim, já são os principais candidatos ao título. E com uma sequência que a gente até acabava de falar do Flamengo, não dá para o Palmeiras negociar muito no Campeonato Brasileiro. Então consegue ter essa atuação, esse resultado, podendo saber que pode mesclar bem mais o time, poupar na Libertadores, uma vez que a classificação às quartas de final já estão engatadas. Então ainda que tem as mudanças, mas mais uma vez a dinâmica Flaco e Vitor Roque dando muito certo. Só para falar que esse daí é pênalti. Esse lance foi bem reclamado. O que você achou, Jailson? Se fosse o contrário. Ia ter reclamação, Jailson. Se fosse o contrário. Eu também achei pênalti. Você achou pênalti também? Achei. Se fosse contra o Palmeiras, como é que o Abel... Sem isso, o Abel já foi ali... já foi um reclamão desabafando ali na coletiva. Imagina se fosse o contrário. O que vocês acharam? Bom, vamos lá. Eu vou respirar fundo aqui, assim. Você já teve a oportunidade, por exemplo... The Word, o Donquinho faltou nessa... É verdade, o Donquinho faltou nessa aula. É verdade. O cara citando... A big stage. Citando Shakespeare, Isso é Shakespeare. Sim. O mundo é um grande palco. Sim. Ele falou ali, o Vinícius Nicoletti, nosso repórter, que queria conhecer, né? Que não conhece. Fico imaginando como é que deve ser a experiência de degustar, né? Um bom gelocotom ali com o Abel Ferreira. Ele deve ser mais um gelocotom ali, né? Um gelinho e tal. Não sei se deve ser uma experiência tão boa, porque, pô, o cara só reclama, as entrevistas dele, elas só reclama, cara. Elas são chatas. Têm sido chatas. E a próxima vez assim, que tiver uma entrevista do Abel, quando tiver um linha de passe, eu queria apresentar um linha de passe, um Sport Center, mas aí não com vocês e nada contra vocês. Claro. Mas é porque vocês são comentaristas esportivos. E aí, no caso, tinha que chamar para comentar o Cortella, o Karnal, o Pondé e o Clóvis de Barros. Porque fica assim, a gente apontando o dedo pro Abel e o Abel apontando o dedo pra gente e a torcida apontando o dedo para todo mundo. Porque fica uma discussão ética, moral e não uma discussão esportiva, né? As entrevistas viraram isso. O que me incomoda é sempre ter que ter um tom bélico. Assim, é sempre. Não tem essa coisa. E ele fala do personagem, que eu entendo, às vezes ele adota um perfil para proteger o seu elenco dentro daquilo que ele julga melhor no momento. Mas tem vezes que é, mesmo nem sendo um personagem, que é desrespeitoso, que é grosseiro. E aí acho que não valida. Você achou que ontem foi? Não, ontem acho que não foi... Mas o tom eu achei... eu não acho que foi desrespeitoso, mas o tom foi acima, assim, de forma desnecessária. Fala da questão lá do pré-contrato, porque era um assunto que surgiu. E a pergunta era bem relevante. Era bem relevante, não era nada apontando o dedo pro Abel. Então, assim, era um assunto que estava em destaque, tinha que ser feita essa pergunta. Então, me incomoda muitas vezes esse tom bélico, e às vezes não precisa disso, sabe? Ele tem muitas reclamações, como eu falei agora, do calendário, que são pertinentes. E o que eu lamento, porque o Abel, do começo da passagem dele pelo Palmeiras, as entrevistas coletivas eram muito boas. Sim. Ele sempre tem muito conteúdo, sempre traz coisa legal de ouvir. Só que ultimamente tem ido muito para essa linha. A gente vendo a entrevista, fica vendo assim, pô, o Abel chato, fica falando isso, aquilo. E o Abel vendo, fica falando assim, pô, os caras ficam julgando se eu tenho caráter, se eu não tenho caráter. Se tá certo ou se tá errado. E aí fica a discussão, fica essa e não sai disso. É uma bola de neve. Eu não fico julgando o caráter do Abel Ferreira. Não é isso. Ele fala o que ele bem entender, mas é chato. É exatamente o que você falou, ficar um apontando pro outro. É assim, ontem o time dele, depois de golear na Libertadores no meio da semana, né? Aí ele ganha de novo fora de casa contra um adversário complicado. E ali ele tinha... sei lá, podia enaltecer, deve ter enaltecido em determinado momento da coletiva até, mas enfim, chegou naquele corte, naquele recorte, ele tinha que subir o tom, como o Donk falou, para reclamar de alguma coisa. Isso porque, é o que eu tô falando, porque esse pênalti aí, que pra mim foi pênalti, não foi contra. Se fosse contra, seria pior ainda. Aí seria reclamação em cima de reclamação. E quem também trouxeram aí as suas análises a partir a respeito dessa vitória do time do Palmeiras em cima do Botafogo foi o pessoal do Jogo Aberto, né? Vamos dar uma olhadinha aí em tudo que eles falaram sobre essa vitória do time do Verdão. Vai nessa, que bom é tomar 3-1 pro Flamengo, né? O bom é vencer. E o Palmeiras
que cumpriu muito bem o seu papel na Libertadores, goleou fora de casa, praticamente classificado, foi com o time principal ao Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo, preocupado com a LDU, com a altitude, venceu por 1-0 o gol do Felipe Anderson. Já já a gente comenta. Em jogo, uma das maiores rivalidades do país na atualidade. Mas se nas últimas temporadas Botafogo e Palmeiras travaram uma briga quase particular pelo título brasileiro, neste ano, o objetivo até aqui tem sido não perder de vista os líderes. A situação de cada equipe na Libertadores interferiu na escalação. David Ancelotti mandou a campo um time misto, enquanto Abel Ferreira colocou o que tinha de melhor. Na primeira chance da partida, Vitor Roque girou e bateu para fora. Na resposta alvinegra, Joaquim Correia saiu cara a cara com Everton, que salvou os visitantes. Mateu Ponte jogou para fora outra grande oportunidade, até que aos 45 minutos, em rápido contra-ataque, Felipe Anderson passou por Barbosa e finalizou na saída de John para abrir o placar. O Palmeiras envolve a defesa do Botafogo, Felipe Anderson. Sabíamos que nós íamos jogar na casa de um adversário, depois de, como você mesmo frisou, de viagem longa, de tensão mental, física. E hoje nós tínhamos que ler o jogo, entender que era um adversário que ia tentar impor o jogo a todo tempo. Tivemos 2 ocasiões claras para ter um melhor placar no intervalo. E depois o Palmeiras marca um gol, porque os grandes times são assim. Também se dá uma sensação de ser em dificuldade, tem uma ocasião, uma possibilidade de fazer gol e faz gol. No segundo tempo, Ancelotti promoveu a entrada de alguns titulares, entre eles Savarino. O camisa 10 foi quem mais levou perigo em 2 arremates de fora da área. O segundo já aos 50 minutos. Joaquim Correia pediu pênalti nesse lance após chegada de Giai. E já no último minuto, Alan rolou para o meio, mas Luigi não alcançou. No fim das contas, não fez falta, mas 3 pontos na conta do Alviverde. Com a vitória, o Palmeiras assume, mesmo que provisoriamente, a 2ª posição no Campeonato Brasileiro e fica a 4 pontos do líder Flamengo, ainda com um jogo a menos. Nós estes anos todos, se nós olharmos pelo menos nos 4 ou 5 anos, foi sempre o Palmeiras e outra equipa a lutar por algo. Palmeiras e o Botafogo, Palmeiras e o Botafogo, Palmeiras e o Flamengo, Palmeiras e o Atlético Mineiro, Palmeiras e outro. Pelo menos até ao fim. Umas ganhamos, outras perdemos, mas a verdade é que nós sempre andamos ali e queremos continuar a andar ali. Se vamos ganhar ou não sei. Eu nunca prometi títulos, prometi sim trabalho. Perguntado sobre a proposta de renovação feita pelo Palmeiras, Abel Ferreira deixou o futuro em aberto. E em relação ao meu contrato, se fico ou não fico este ano, quem vai decidir vai ser a minha família. Bom, vamos ao jogo. Um ótimo resultado para o Palmeiras, que hoje vai dar aquela secadinha no Cruzeiro, que enfrenta o Mirassol, porque chegou à vice-liderança com esses 3 pontos. O Botafogo jogava melhor quando tomou o gol e o Palmeiras conseguiu, inclusive, se fechar defensivamente para segurar o resultado até o final e comemora, porque já praticamente classificado na Libertadores e no Brasileirão cumpriu a sua parte, Edu. Comemora bastante, Renato, porque foi um jogo realmente o Botafogo melhor do que o Palmeiras. Teve essa chance clara aí que o Everton, né, fez a diferença, né, porque a mesma coisa quando o Felipe Anderson teve a chance na cara do gol, ele foi eficaz e fez o gol. E nessa chance aí do Botafogo, o Everton fechou muito bem, pegou muito bem essa bola. E aí a gente vê que é um time que é reativo, o Palmeiras. Um time que marca, espera o time jogar para tentar sair no contra-ataque. E foi assim no segundo tempo também. Então eu vejo que é um time que é consistente defensivamente, passa pouco susto, mas quando também você tem a posse de bola, você também tem que criar um pouco mais, Renato. A gente entende pelas características dos jogadores, pelos que estão jogando cansado do último jogo, mas o Palmeiras poderia muito bem jogar um pouco melhor, principalmente do meio para frente. Mas foi um resultado importantíssimo. Teve essa chance aí com o Vitor Roque aí, só dá aquela tiradinha, Vitor Roque. Ia fazer mais um gol, mas o importante realmente foi essa vitória, porque já está essa rivalidade crescendo há vários anos e você vencer aí dentro do Engenhão, no tapetinho, vai ser muito difícil e importantíssimo para a sequência do campeonato. E aí, pessoal, vocês concordam com o Edu Dracena?
Vocês acham também aí, uma pergunta pessoal aqui, vocês acham também que essa vitória, né, deu um gás a mais pro time do Verdão? Vocês acham que aí foi uma vitória de título, né? Vocês acham que isso aí foi uma vitória de arrancada pro time do Palmeiras, né? Vocês acham que também tem a ver com o que aconteceu no meio de semana, na quinta-feira? O que é que vocês acham aí a respeito? Vocês acham que agora vai engrenar assim no Campeonato Brasileiro? Deixa aqui nos comentários a sua opinião e agora vamos voltar aqui pro nosso vídeo, hein? Cicinho Vitor Roque, que deu passe pro gol, inclusive do Felipe Anderson, assistência, e um Palmeiras que foi efetivo e era o que precisava. Renata, um jogo muito difícil, né? E falando do Vitor Roque, é merecedor, porque é um menino que batalha, né? Às vezes a gente fala que a gente critica, mas para que o jogador, né, ele tenha esse desejo de melhora. Então, é fruto do trabalho. Então, quando a pessoa se dedica, é bacana de ver assim, dando a volta por cima. Merecia até ter feito gol se tivesse um pouco mais de tranquilidade, mas é um jogador de muita força, às vezes na hora da finalização ali acaba excedendo um pouco. Mas o Palmeiras é esse time que o Abel está tentando redescobrir, reinventar, sem as grandes peças que acabou perdendo. Então é por isso que a gente sempre fala, o torcedor palmeirense precisa ter paciência, porque tem o melhor treinador do momento que está na direção da sua equipe e que sabe o que faz, aquilo que tem em mãos. Ó, um jogador como o Felipe Anderson, que não vinha sendo aproveitado, né? Estava no banco de reserva, pouquíssimo, né? Entrando e correspondendo. E quando acaba usando num jogo tão difícil, corresponde ao jogador decisivo. Então isso é Abel, isso é Palmeiras, vai lutar até o final pelo título. Nada nem ninguém fala melhor ou pior, depende do ângulo de arbitragem, do que Ronaldo Giovanelli. Aliás, nesse jogo tem uma reclamação do Botafogo de um pênalti não marcado. E eu quero a sua opinião, Rona. A minha opinião é que é um jogo parelho, né? Tanto o Botafogo quanto o Palmeiras, no caso aí, as duas equipes, elas se equivalem na força, no seu treinador também, na pegada das duas equipes. São duas equipes que estão aí almejando pelo menos um campeonato internacional, alguma coisa assim nesse ano ainda, para poder conquistar, e aí é só você ver a imagem. Tem coisas que não dá para brigar com a imagem, né? Aonde? E por isso que eu falo da arbitragem também. A gente não sabe o que acontece na cabeça. Agora, esse jogo de ontem, que eu assisti, era para ser um empate aí, sim, porque as duas equipes se equipararam na força, na marcação, nas triangulações, até algumas vezes quando um jogador saía na caça, ainda mais na defesa, tinha sempre dois jogadores encostando, quer dizer, eles renderam muito o jogo de ontem. Agora, não dá um pênalti desse, alguma coisa acontece com a imagem. Ou o cara do VAR estava comendo pipoca. Ou o juiz não viu porque ele não queria ver, porque senão ia ter que aguentar o Abel na coletiva falando, olha, eu vou embora, vou ficar. Não assinei contrato. Abel, fala que assinou o contrato e acabou, velho. Fica enrolando toda hora. Vou ler uma cartinha. Quem que é? Isso a mãe de Ná. Isso é pênalti, irmão. Como é o nome da mulher que escreveu lá pro... Se for pênalti isso aí, teve pênalti do Palmeiras também em cima do Gomes. Não, pera, calma, Edu, calma. Como é que é o nome daquela Edu não mulher que daria o escreveu a pênalti, carta? você daria o pênalti e você, Cicinho? É difícil você calcular a intensidade da jogada, mas que o jogador do Palmeiras chega a dar o toque e depois parece que ele se arrepende. Então eu acredito que foi pênalti, sim. Houve. Porque você vê o cara colocando a mão rapidamente. A panturrilha dele, na panturrilha. Olha, então, assim. Vamos analisar. Agora, olha, Edu. Olha lá, ele põe o pé. Tocou na perna, tá vendo? Tocou e ele já encolheu. Que houve o toque. Você vai falar que ele foi na bola? A gente não fala ter que fazer um exame de vista em você, Edu? Ele foi na bola aí, ó. A gente não fala que é força, que tem que derrubar aquela coisa toda. A bola não tá mais, velho. Então a gente tá sendo incoerente aqui. Ele foi na bola. Não, você vai falar pra mim se ele foi na bola. Olha lá. Vamos lá ver. Olha o toque. A bola, onde que tá a bola? Agora. Já não tá mais ali a bola, quer ver? Olha lá. Tome. O Edu, ele erra a prova de consulta. Não. Não é possível. Você tá vendo ali, tá falando que tá aí. É a mesma coisa o Abel. Assinou, Abel. Não. Fala que assinou e fala que a mamãe já pagou. Acabou o assunto. Eu vou ler uma carta aqui. Não, eu tô meu mala. Porque eu já sabia que me perguntariam sobre isso. Agora, Edu, você tá reclamando de um outro lance no Gustavo Gomes. Olha aí pra você ver o Marlon Freitas segurando, olha lá, agarrão. Nem tá visando a bola. Ó, olha lá, peraí. Não, aí você tá querendo Não, peraí, irmão. Vai passar outra câmera, você vai ver. Deixa eu ver. Puxando a camisa. Essa imagem não dá pra ver. Puxando a camisa. Puxando a camisa. Foi. Você vai ver outro lance aí, você vai ver. Olha lá. Mas como que nós vai ver daqui? Puxando a camisa. Ei. Como que nós vamos ver daqui? Não, ele tá querendo te ajudar.
Vocês são daltônicos, olha aí. Daltônico é cor. Então não tá enxergando, velho. Você não tá enxergando. Se eu tivesse daltônico, eu tô enxergando tudo preto e branco. Tudo preto e branco. Então não enxergando a camisa verde. A camisa verde sendo Não, se eu sou daltônico, eu enxergo... É o seguinte, calma, Edu, porque você vai precisar. Daqui a pouquinho, na sequência... Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Palmeiras venceu ontem o time do Botafogo por 1-0, né? Lá dentro do Newton Santos, com gol de Felipe Anderson, né? Felipe Anderson que não marcava gol aí pelo time do Palmeiras há algum tempo. E ontem marcou o gol da vitória no time do Verdão dentro do Newton Santos. Palmeiras agora com 2 jogos a menos. O vice-líder com 39 pontos, ali 4 pontos apenas atrás do líder. Então, né, o Palmeiras está chegando devagarinho, está ali cada dia mais perto dessa liderança e quem sabe alcança essa liderança o quanto antes. Né? Tem também a informação que Palmeiras paga 34,7 milhões por Carlos Miguel, né? Ex-goleiro do time dos caras, o goleiro mais caro da história do Verdão. Né? O Palmeiras anunciou a chegada de Carlos Miguel, goleiro de 26 anos, 2,04 metros de altura, muito alto, né? Como o reforço mais caro para a posição da história do clube. Desembarcando em São Paulo no domingo, dia 17 de agosto de 2025, o jogador veio do Nottingham Forest da Inglaterra em uma negociação de 5,5 milhões de euros, cerca de 34,7 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos do jogador. Além de 500 mil euros, né, cerca de 3,1 milhões de reais em bônus, ele passará por exames médicos antes de assinar o contrato por 5 temporadas. A contratação visa preparar a sucessão de Everton, ídolo do clube, e reforçar o elenco para competições futuras. O alto investimento reflete a estratégia do Verdão de planejar um futuro da meta com um atleta jovem e promissor. A torcida aguarda a adaptação do ex-corintiano, que terá a missão de conquistar espaço em um elenco competitivo. Né? Então, o Palmeiras pagou aí muito alto pelo Carlos Miguel, né? Cerca de 34,7 milhões de reais, mais 3 milhões de bônus ali, quase 40 milhões de reais por Carlos Miguel, né? Então, que ele possa se adaptar no time do Verdão, possa conquistar muitos e muitos títulos com o time do Palmeiras, né? Então, e aí, o que vocês acharam? Gostaram da contratação do Carlos Miguel? Um bom nome aí para o Verdão? Deixa aqui nos comentários, hein? Queremos saber a sua opinião. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!